Sejam todos muito bem-vindos ao workshop de empreendedorismo e teu negócio aqui. É uma grande alegria receber cada um de vocês para este encontro que nasce do desejo de fortalecer o empreendedorismo brasileiro no exterior, promover a troca de experiências e ampliar redes de apoio dentro da nossa comunidade. Empreender fora do Brasil envolve desafios específicos: adaptação cultural, compreensão da legislação local, domínio da língua, definição de público-alvo e, muitas vezes, a necessidade de reinventar trajetórias. Mas também é nesse contexto que surgem oportunidades únicas, especialmente quando conseguimos transformar nossa cultura, criatividade e identidade em diferenciais competitivos. Este workshop é uma iniciativa do Conselho de Cidadania do Brasil na jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Barcelona, por meio da pasta de empreendedorismo, cooperativismo, turismo e esporte, com apoio do Consulado-Geral do Brasil em Barcelona, e reflete a crença de que o trabalho coletivo é fundamental para construir uma comunidade mais colaborativa, forte e próspera. Temos a honra de contar hoje com a presença do professor doutor Roberto Falcão, pesquisador referência em empreendedorismo imigrante, que há mais de 12 anos estuda a trajetória de empreendedores brasileiros em mais de 19 países. Seu trabalho contribui de forma significativa para orientar micro e pequenos negócios no exterior e fortalecer nossa diáspora. Também nos inspiram as histórias das nossas convidadas empreendedoras, Sara Lemos, Luciana Pereira Diego e Alexandra Ferreira. Que a partir da gastronomia, da confeitaria e da estética transformam talento, identidade, perseverança e negócios de sucesso. Elas representam na prática aquilo que este workshop propõe: conhecimento aliado à experiência real. Esperamos que este seja um espaço de aprendizado, escuta, reflexão e conexão. Que cada pessoa aqui presente saia com novas ideias, mais confiança e, sobretudo, com a certeza de que empreender é um caminho possível quando caminhamos juntos. Desejamos a todos um excelente workshop e uma tarde de muitas trocas e inspirações. Muito obrigada. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra agora à nossa vice-presidenta do Conselho, Heike Beck. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós, do Conselho de Cidadania, agradecemos a presença do ministro Rodrigo Estrela de Carvalho, ministro cônsul-geral adjunto. Nosso agradecimento especial aos membros do Conselho de Cidadania, na jurisdição do Conselho Geral do Brasil, especialmente os membros da mesa de empreendedorismo, Rafaela Eltz, Eduardo Lobo e Márcio Felício, pela organização desse encontro. Também as convidadas já nomeadas e ao professor. E a todos os presentes que tiraram um tempinho numa tarde de segunda-feira para estar aqui e escutando sobre empreendedorismo, que eu acho que vai ser muito bom, né, professor? Gostaria de comentar sobre o papel do Conselho de Cidadania, que funciona como uma ponte estratégica de mão de obra de mão dupla para o consulado brasileiro no exterior. Sua missão central é conectar, articular e facilitar o relacionamento entre três partes fundamentais. A primeira, ser uma ponte com a comunidade brasileira, é a voz formal da comunidade diante do consulado, apresentando suas necessidades e retornos, além de apoiar na divulgação das informações consulares de maneira ágil. Ao menos a gente tenta. E também uma ponte com instituições locais. Atua como facilitador e articulador, abrindo caminhos com autoridades locais, empresas, universidades e organizações não governamentais, para solucionar questões coletivas e fomentar parcerias. A terceira ponte é uma ponte para o próprio consulado. Serve como um canal de consulta e assessoramento,
trazendo percepções importantes sobre a realidade local para aprimorar nossos serviços e políticas, além de ampliar o alcance e a eficiência da atuação consular. Em resumo, o Conselho de Cidadania transforma o consulado de um local de atendimento em um ponto de rede ativa, integrando a comunidade brasileira ao país que nos acolhe e fortalecendo a presença do Brasil no exterior. Nesse sentido, o encontro de hoje é mais um importante incentivo para que o empreendedor brasileiro saiba onde pisar em solo espanhol. Agora eu passo a palavra para o professor Roberto Falcão. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Sobretudo casa cheia, né? Muito bom. A gente já não é a primeira vez que eu faço uma palestra em embaixadas ou consulados, né? Eu lembro que em 2022 estive na Suécia, tinham 60 participantes, né? Em grande maioria mulheres, né? Aqui hoje a gente vê um público um pouco misto, né? A gente tem homens e mulheres, mas lembrando que a comunidade espanhola, ela tem, a comunidade brasileira na Espanha, tem em torno de 65% de mulheres, e grande parte dessas são empreendedoras, né? Se não são hoje, serão em breve. O perfil também da comunidade... Como? Perdão? Nós queremos ter uma palavrinha do ministro, se possível, quando tu termine. Tá. Vou só fazer uma introdução. Claro que sim. Então, a comunidade, se você puder também tirar umas fotos. Claro. A comunidade brasileira na Espanha, então, conta com 65% de mulheres, tá? Feminina. A feminização da migração acontece em todo o mundo, sobretudo na Europa e no norte da Europa. E aqui 65% da comunidade é feminina, grau de escolaridade alto, 70% tem nível superior, tá? E o que a gente tem visto é que hoje 40% da comunidade brasileira que está aqui está nos últimos 5 anos, ou seja, chegou, o boom foi, inclusive estava conversando aqui com as colegas, né? O boom realmente foi de 2019 em diante, né? Assim, 40% do público que está aqui hoje na Espanha veio mais recentemente. Então, isso é muito interessante. Esses dados foram recolhidos através de uma survey com uma amostra de 600 entrevistados nos grupos de Facebook, ou seja, uma amostra significativa em termos estatísticos, com um perfil bem que bate com o que acontece na realidade. Fora isso, a gente sabe que o empreendedorismo tem uma série de dificuldades, mas também tem algumas vantagens em relação a trabalhar para terceiros. E é o que a gente vai tentar abordar aqui nesse workshop. E eu vou fazer algumas provocações para vocês refletirem. E também vou falar dos livros, né, que eu já publiquei. Quem tiver interesse também tem informações ali nos livros. E material grátis que está disponível no nosso site, né, desde o perfil da comunidade brasileira na Espanha até dezenas de artigos que já foram publicados em português, inglês. Estão todos disponíveis, todo esse material está disponível gratuitamente no nosso site, que eu vou falar qual é, para vocês depois terem e baixarem e poderem usufruir dessas informações. Tá? Então, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o senhor ministro e depois eu volto. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos. Na verdade, para mim é um motivo de satisfação. O primeiro evento que eu participo com a comunidade. Cheguei em Barcelona não tem mais do que um mês, 45 dias. Já fiquei com saudade da feijoada, já fico com feijoada. Mas uma das questões interessantes que eu notei aqui em Barcelona é que as diversas comunidades, né, de diversos nacionais têm uma cara muito específica. Né? Então, a gente vê que a área de estética e de cabeleireiro tem muita coisa tailandesa, tem oficina específica, né? Você tem restaurantes de todas as nacionalidades, você tem uma multiplicidade e uma variedade muito grande na comunidade de Estados Unidos e Barcelona. E
E a comunidade brasileira, no fundo, nós como somos também muito diversos, e somos muito diferentes e fazemos coisas muito diferentes também, a nossa cara ela também deve ser uma cara diversa. Então a gente vai ter brasileiro empreendendo, né, de diversas áreas, vai ter brasileiro participando dessa transformação do que é ser brasileiro no mundo hoje. É algo muito recente, tem a ver com as transformações da sociedade brasileira e tem a ver também com esse fenômeno, né, que a gente está vivendo nos últimos anos, de aumento das comunidades brasileiras no exterior. Eu queria dizer que o consulado está à disposição para continuar fazendo, né, o que tem feito e para aprimorar, né, a sua relação com as comunidades brasileiras para tentar cada vez mais servir a vocês. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então voltando aqui, né, vamos começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, né? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho das trajetórias dos brasileiros pelo mundo, histórias de imigração e empreendedorismo, né? O primeiro ponto é entender, né, o que faz, né, o brasileiro sair do nosso país, né? Então, essa é a primeira reflexão que a gente tem que pensar assim. Eu sei que existem diversos motivos, né? Alguns vieram por reunificação familiar, outros vieram por relacionamento, outros vieram por buscar uma nova vida, seja em relação à qualidade de vida, seja em relação a vivenciar experiências internacionais. Então, assim, eu posso enumerar diversas causas aqui. Eu sei que cada um de vocês aqui, dentro da cabeça de vocês, tem talvez mais de uma causa, né, para a migração. E o brasileiro, antes de sair do seu país, né, sempre se pergunta, mesmo quem já viajou, como será morar fora do Brasil, né? Como é que será a questão climática, adaptação cultural, né? Eu tenho um parente que mora em tal país, né? Como é que será isso? Né? Será que eu vou conseguir me adaptar? E existe nesse ponto existe muita fantasia. Existe uma série de blogueiros e influencers que contam histórias maravilhosas ou contam histórias fantasiosas a respeito do que é viver no exterior, né? E todos nós sabemos, né, depois da nossa vivência do dia a dia, a coisa muda, né? Então, eu diria que, assim, nesse processo migratório, a gente tem, talvez, 3 momentos, né? O primeiro momento, não, eu diria 4 momentos, né? O primeiro momento do sonho, né? Você está ali sonhando, conversando com pessoas, entrando nos grupos de Facebook e buscando informações, né? Conversando com os parentes, com os amigos. Depois, o momento da chegada, que tem um primeiro momento de deslumbramento. Nossa, cheguei na Europa, tudo funciona aqui, uma maravilha, tem metrô em todo lugar, é lindo, né? Os jardins são lindos, tudo bem mantido, o patrimônio histórico, né? E depois tem um momento de rejeição. Esse país aqui é muito duro, essas pessoas, eu não consigo me adaptar, esse povo daqui é isso e aquilo, começa as comparações, né, com o Brasil que é bom, não sei o quê. E depois tem o quarto momento, que é o momento da integração. Eu não estou nem rejeitando o país que eu estou, e eu não estou também com tanta saudade do Brasil. Então, estou integrando a minha identidade brasileira com a minha identidade brasileiro vivendo aqui na história, ou qualquer país que seja. Então, esse momento da integração. Então, quando eu falo do empreendedorismo, é importante a gente entender em qual momento a gente está. A gente está no momento do deslumbramento, a gente está no momento da rejeição, poxa, aqui é muito difícil, né? Não sei o quê. Ou a gente está no momento já de integração, né? Então, com a maturidade, a gente vai vendo aqui, né? As pessoas que estão aqui nessa mesa já estão, acredito que todas já estão nesse momento da integração. Elas já vivenciaram tudo isso que eu falei, não foi? Então, contem um pouco aí dessa... Como é que foi para vocês chegar aqui, né? Assim, no primeiro momento, isso foi uma pergunta que eu fiz na entrevista, né? Como é que foi a chegada para vocês? Assim? Se vocês puderem fazer um rápido relato, assim, como é que foi isso e depois como foi se dando essa integração? Acho que você falando aí, eu fui rememorando e, de fato, a gente passa mesmo por esse momento de estar tudo muito lindo e maravilhoso, de não conseguir ver um papel no chão, para depois você conseguir ver e viver coisas que
passa em qualquer lugar, né? Em qualquer sociedade, mas eu atualmente eu já me sinto nesse momento de integração. Já saí do baixo e já comecei a subir de novo. Para mim, a primeira impressão quando você decide sair do Brasil para vir para a Europa é que, como, assim, rapidinho, o meu primeiro sonho era: vou trabalhar um ano na Europa e já vou montar meu salão no Brasil. E aconteceu tudo ao contrário. Né? Eu cheguei, achei que ia ficar rica. Nossa, a gente rala muito todos os dias. E mesmo assim, empreendendo, ainda estamos um pouquinho longe da riqueza, né? A riqueza ainda é saúde. A gente tem que matar um leão todo dia, mas estamos num momento de integração, num momento também já de aceitação até das próprias pessoas daqui com a gente mesmo. Eu acho que tem um pouquinho de tudo também, né? Tem essa parte da integração. Eu acho que no meu caso, né, o caso do Buriti, ele é mais uma volta para casa, né, do que uma integração realmente, não? A gente já conversou a respeito também e nada, quando eu realmente decidi que eu já, vamos por esse projeto, também foi por uma série de satisfações mesmo, né, de morar fora do Brasil, né, com todas essas complexidades que a gente encontra, né, mesmo aceitação, enfim, né, enfim, todas as barreiras, racismo, sexismo e tal, e bom, enfim, chega o momento que eu digo, tá, beleza, 2019, não vamos voltar para o Brasil, não é o momento, o que a gente vai fazer, né, esse é o meu caso pessoal, né, e enfim, com toda aquela loucura que se respirava no Brasil, eu fiz essa volta de o quê? Esse primeiro sonho, né, da gente vir fazer aquela economia e voltar para casa, né, mesmo com uma boa estrutura. Nada, em lugar de fazer as malas, eu disse, muito bem, fiz as malas, me recarreguei de axé e voltei com essa intenção de criar uma espécie de oásis onde a gente também pudesse conviver, Então, mais respirando. quem não conhece, Buriti, vão visitar o restaurante dela, quem tiver com saudade de cozinha brasileira, baiana, acarajé, tem uns dias específicos, né? Mas eu passei de tudo. Então, assim, muito legal, né, ouvir de vocês isso, né? Muita gente sai do Brasil por melhores condições de vida, questões políticas, né, como eu falei, às vezes relacionamento, e aí a gente mapeou, né, começamos dentro da nossa pesquisa, mapear as diferentes trajetórias, né? Tem gente que migra com perspectivas concretas, né? Ou seja, eu posso trabalhar, estudar, então tem gente que vem só estudar, é o caso de muita gente que vai para o Canadá, para a Austrália, mesmo França, né, um perfil muito do imigrante estudantil, que depois vê que o seu diploma não consegue validar e ele tem que se reinventar. Então, pessoas com nível de mestrado, doutorado, que tem que se reinventar. Isso é comum, isso acontece. E a revalidação de diploma é uma das barreiras. Muito comum, eu sou exemplo disso. Outra barreira é a questão da língua, né? A língua, se você não falar bem a língua local, então imagina qual é o desafio. Aqui na Espanha é tranquilo, né? O catalão é um desafio, sabemos, mas ainda é mais fácil do que você aprender o sueco, ou dinamarquês, ou finlandês, né? Tem brasileiros nesses países que ficam só falando inglês, não conseguem se integrar totalmente na sociedade. Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, né, de atendimento ao público, ou seja, como trabalhar em hospital e coisas do gênero, você não vai conseguir esse trabalho. Então, isso também são reflexões que a gente tem que fazer. Então, aqui, ó, nas trajetórias, né, a gente vai vendo, né, perspectivas concretas ou eu imigro em situação irregular, esse ramo de baixo aqui, ó, imigro em situação irregular, não falo o idioma. Isso aqui é o tipo do coiote, né, da pessoa que vai no coiote lá nos Estados Unidos, né, mas aqui na Europa tem isso também, né? Não fala idioma, aí vai para o subemprego dentro do enclave étnico, né? Aí é o Chinatown, esses bairros étnicos que a gente vê também aqui na Espanha, por exemplo, Raval ou outros, né? Em algum momento essa pessoa vai empreender, então aqueles bangladeshanos que montam a lojinha, né? Então, esse é um tipo de trajetória, né? Aqui a gente tem, com estudo, fala o idioma, aí ele pode retornar depois de estudar ou pode resolver ficar, consegue algum visto, vai trabalhando e até busca empregos formais, né? Ou mesmo pode empreender. Então, assim, a gente foi mapeando essas diferentes possibilidades aí de que acontece dos brasileiros ou de qualquer imigrante, né?
Então, isso é muito interessante a gente ver que são diferentes caminhos aí que podem acontecer até a gente chegar no empreendedorismo. Então, você tem a trajetória A, B, C, D, E, F, G, H, I. São 9 tipos de possibilidades aí até chegar no empreendedorismo. E eu até queria ressaltar uma parte essa do idioma, porque dentro do salão, onde eu trabalho com a minha equipe, eu sempre ressalto para eles que, por exemplo, todos os idiomas são válidos você aprender. Porque principalmente na estética, quando você está fazendo alguma coisa no cabelo, que não é só fazer o cabelo, porque a minha cliente também, ela vem para ter um pouco de psicologia. Então, independente se ela seja da Alemanha, da França, é bom você... Eu falo um pouquinho de cada idioma, para me defender, para interagir com as clientes, para entendê-las um pouquinho. Sabe? Eu acho muito importante. Muito legal isso. E é importante, né? Barcelona é uma cidade turística, né? Então ainda temos essa questão, né? Possivelmente alguns dos públicos-alvo vão ser turistas que não são nem espanhóis, nem europeus, podem ser asiáticos, podem ser, né? Quem sabe, a gente, né, dependendo da loja, pode ser isso, né? Então é importante ter o domínio de alguns idiomas, né? E as características das pessoas que migram, né? Se a gente for pegar aqui, né, na teoria, né, vamos pegar aqui uma questão teórica, né? Quais são as características das pessoas que migram, né? Então, existe uma coisa que a gente chama na literatura de capital de carreira, ou career capital, que inclui o know-how, que eu sei fazer, né? Eu vou falar os 3 elementos, depois vocês vão ver se isso bate. O que eu sei fazer, quem eu conheço e o meu know-why, meu propósito e meus valores, né? Então, isso aí é uma auto-reflexão que vocês têm que fazer, né? Então, assim, o que eu sei fazer, né? Ela estava me relatando, a Alessandra, né? Que desde criança ela já trabalhava com cabelo, então, assim, já é uma habilidade que ela desenvolveu desde cedo, né? Essa daqui eu também devia gostar de cozinhar, desde de jovenzinha, né? Você também devia gostar de fazer seus doces. Também. Eu sou psicóloga de carreira, mas eu brincava de cozinhar. Então. Eu não brincava de boneca, eu brincava de fazer comidinha para as bonecas. Então, exatamente. E aí vem, né, na questão do networking, quem eu conheço, né? E aí, no caso da migração, isso a gente perde um pouco, né? Porque o networking, quando a gente está no nosso país de origem, na nossa cidade de origem, é uma coisa, né? Quando chega aqui, a gente tem que reconstruir isso tudo. Isso é uma dificuldade. Então, muitas vezes, o caso de uma pessoa que vem trabalhar primeiro, né? Foi o caso da Sara, né? Que veio, trabalhou com gastronomia, fez cursos, né? E ela acaba se inserindo no networking da gastronomia, né? E aí conhece os fornecedores, né? Então é fundamental essa experiência de você conhecer, né, o seu ramo, o ramo que você vai atuar. E eu diria que, além de fundamental, é muito comum, porque assim, a gente, na trajetória da migração, a gente não consegue revalidar diploma, muitas vezes tem que mudar, tem que se reinventar, e aí na hora que a gente se reinventa, é importante a gente talvez trabalhar para um terceiro primeiro, né? Acho que foi o caso da Alessandra também, né? Veio trabalhar com uma amiga de cabeleireiro, né? E aí depois que você resolveu montar um negócio. Ela decidiu ir para o Brasil e eu fiquei. Você assumiu, né? Eu já vi outros casos assim também. De gente que veio para a área de estética e tal, e a sócia ou a pessoa que contratou decidiu e passou o salão para essa pessoa que chegou, né? Eu fui fazendo atualizações, até que coloquei no próprio negócio. Exatamente. Bom, aí tem, né, tem aquela coisa, né, morar fora é bom, viajar a gente sabe que é bom, né, eu estou curtindo a beça, Barcelona, viajar aqui pela Europa, apesar que eu estou a trabalho, mas é sempre gostoso, a gente vai no restaurante, ver um monumento. Viajar é no tapete vermelho, né, só... Viajar é uma beleza, né, mas assim, as pessoas que imigram, né, elas têm que ter essa disponibilidade de mobilidade física, né. Primeiro, tem que ter uma flexibilidade cognitiva. Então, muitas vezes eu vejo assim, pessoas que têm um alto grau de escolaridade e vivências internacionais, às vezes elas conseguem se adaptar melhor do que pessoas que saíram lá do interior, que nunca tiveram uma vivência internacional e que têm que lidar agora com uma nova língua, uma nova cultura
e com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? Porque não é só a diferença cultural, né? Às vezes, assim, se a gente pensar, o espanhol é um pouco parecido com o brasileiro, assim, com o italiano e tudo, mas se a gente for, de repente, para o Japão ou para um país nórdico, né, vai ser uma diferença cultural muito maior, né? E a forma do pensamento, ela se reflete em várias coisas, desde a burocracia do país até vamos dizer, o dia a dia, né? Como se organiza a cidade, como funciona a questão do lixo, a questão enfim, do trabalho, né? Todas essas coisas, né? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Não há nada de errado se você não tiver uma escolaridade, buscar essa informação, mas você vai ter mais dificuldade, porque a adaptação vai exigir um estudo, vai exigir toda uma, digamos, tradução, né, cultural e cognitiva que vai exigir mais da sua musculatura cerebral para adaptação, né? Aí, vamos dizer, um diplomata, né, já está forjado, né, já está estudando ali, em geral são pessoas que já falam vários idiomas, estão sendo treinados para ir morar fora e abraçam essa carreira naturalmente, né? Agora, nós, imigrantes, né, eu não sou imigrante, mas todos, né, nós aqui nessa sala, temos aí que trabalhar essa musculatura, né, na adaptação. E é interessante também que dentro do processo migratório, né, acontece também um limite difuso entre o ambiente de trabalho e o espaço privado, né? Então, assim, o que é trabalho e o que é vida privada, né? Isso fica cada vez mais difuso nesse processo migratório, até porque eu ainda mantenho conexões com o Brasil, muitas vezes, então fica, né, você está o tempo todo ali trabalhando e, ao mesmo tempo, relacionando com a parte, né, do espaço privado, e hoje com a tecnologia, né, a gente tem o WhatsApp, tem rede social, não sei o que, isso cada vez fica mais confuso, né? E é uma característica também, né, das pessoas que migram. Exige maior autonomia, a gente tem que se empoderar, a gente tem que ter mais autonomia. E aí, por isso que muitas vezes a imigração está ligada também ao empreendimento, porque a imigração por si, a gente estava comentando isso, né, já é uma aventura, né, você sair da sua cidade de origem, né, do seu país de origem, para ir morar em outro ambiente. Não é isso? Como é que foi para vocês essa questão aí de se sentir, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, né? Eu preciso segurar, que agora resolvi, né? Assim, no meu caso, eu sou casada com um espanhol. Então, de certa forma, a cultura espanhola já estava no meu dia a dia desde muito tempo, porque primeiro ele migrou para o Brasil e já sou casada há 25 anos, então já tem bastante tempo, eu já conheci. Só que ele é asturiano, então é outra realidade, né? A gente sempre tem assim, a ideia de que a Catalunha é muito diferente, e de fato é. Então, não foi suficiente eu estar integrada, mais ou menos integrada, à cultura espanhola, porque realmente chega aqui e é um pouco diferente. O jeito de ser catalão é diferente do jeito de ser asturiano, por exemplo. Então, realmente a gente tem que ir no tranco, né? Tem que ficar com os canais abertos para poder ser mais flexível, né, nesse processo. Querem comentar mais alguma coisa? Bom, acho que a autonomia, né, enfim, acho que a Alessandra, eu também, né, que somos, enfim, a gente vem dessa pirâmide brasileira, a questão da autonomia a gente já tira um pouco de letra, né, a gente está acostumado a trabalhar desde pequena, os perrengues, os corres, mas é verdade que tudo isso se amplia, né, com um idioma novo, com uma cultura nova, e se exige muita flexibilidade para que você, né, vá entendendo também como funciona esse novo território. Então, vocês todos que estão aqui hoje são vitoriosos. Eu não quero fazer uma palestra de autoajuda, não, tá? Mas todos vocês que estão aqui hoje são vitoriosos. Vocês chegaram aqui, estão aqui na Espanha, venceram uma série de etapas, né? E conquistaram esse espaço que vocês estão aqui hoje. Pode não ser o sonho que vocês idealizaram naquela fase lá inicial, fase 1 da idealização, né? Alguns podem estar na etapa 1,
né, ou de sonho ainda, ou de deslumbramento, podem estar na etapa 3, né, na etapa de rejeição, poxa, aqui está difícil morar aqui, não sei o quê, a Europa é complicado, né, e aí a mídia também não ajuda, né, a mídia também não ajuda, a gente vê, assiste a televisão, fala com os amigos, vê as redes sociais, aí movimentos contra imigrantes, né, a mídia falando dessas coisas, e os partidos de direita crescendo. Ontem, até um caso que passou rápido, a gente gravando uma publicidade para o evento que eu e outro amigo, que é dono de outro salão, a gente faz um evento que se chama Os Reis das Tesouras, onde a gente presenteia os cabeleireiros mais destacados. Né? E a gente estava gravando um comercial, passou uma pessoa nativa daqui e ofendeu a gente. Eu não fazia de graça. Falou assim, catetos de... Assim. A gente não tinha nada, a gente estava numa produção, estava com uma outra Cristina Miranda, uma catalana cabeleireira também, muito conhecida aqui. E passa esse senhor e fala... Gente, é impossível, né? No pleno século XXI a gente passando por isso. E tarefas altamente desafiadoras, né? A gente ter que aprender um novo idioma, aprender um novo sistema burocrático, né? Você tem que entender como funciona a cidade. É diferente assim, você está viajando, por exemplo, eu vou ficar 5 dias aqui em Barcelona, eu já vim aqui em Barcelona. Eu sei que aqui tem um metrô, funciona, aí eu vou lá, vejo como é que compro o ticket e tal, mas eu não estou lidando com lixo, com conta de luz, com legalização, impostos lá. Então isso para o empreendedor ainda é mais desafiador ainda, né? Entender toda essa burocracia e refletir, né? Como é que esse ambiente também está ficando, né? Que é aquilo que eu falei, né? Em vários lugares da Europa, do mundo, né? Eu também não quero levantar essa pauta aí da anti-imigração, mas é um fenômeno que a gente não pode fechar os olhos, né? Está acontecendo em todo mundo, desde a América de Trump até vários países europeus, aí, asiáticos, o Japão está voltando também a leis anti-imigração, né? Já não é um país muito integrador, né? Está voltando, assim por diante, né? Então a gente vai vendo isso, né? E também a questão de algumas autorreflexões, como eu falei, né? Minha idade, falo idiomas, que recursos eu tenho para empreender, né? Tudo isso eu estou levantando, e os diplomas, né? Para que servem os meus diplomas e as minhas experiências prévias, né? Muitas vezes a gente consegue validar, trabalhar, em outros casos é muito difícil. E isso é uma coisa que a gente precisa entender e não se frustrar, porque é uma realidade do imigrante isso. Então eu estou falando, por exemplo, conversei com o pessoal lá da França, né? Muita gente, a gente fez uma análise, né? Pessoal, imigração em vários países, muita gente mudou de área, tendo mestrado e doutorado, teve que refazer uma graduação, ou foi fazer um curso técnico, ou foi entrar para a área de gastronomia, foi fazer curso de culinária, de confeitaria, porque não conseguiu validar seus diplomas, né? Então, você querer trabalhar com marketing na Catalunha vai ser quase impossível, porque você não é da cultura catalã, né? Eu trabalhava com marketing e publicidade lá no Brasil. Tudo bem, você pode fazer isso, talvez trabalhando para a comunidade brasileira, ou fazendo alguma coisa mais geral, né? Mas vai ser complicado. Então, assim, eu trabalhar com direito, né? Então, assim, a Maria Ivonete, que está lá, me conta aí como é que foi a sua trajetória aí para trabalhar com direito aqui, né? Como advogada aqui, né, Maria? Fala aí. Então, boa tarde a todos. A maioria já me conhece e alguns até são meus clientes. Para trabalhar com... Eu já fazia meu doutorado na Argentina, mas quando eu vim para a Espanha, eu fiz aqui uma especialização em direito espanhol para advogado estrangeiro, para entender como funcionava o direito aqui. E aí, depois disso, para poder atuar como advogada, eu tive que pedir para o MEC, né, o reconhecimento dos meus estudos, e algumas disciplinas eu tive que refazer, porque é totalmente diferente do direito brasileiro, né, como o direito penal, o direito constitucional, é todo diferente. E essas disciplinas eu tive que fazer aqui. Na época, como não havia entrado em Bolonha ainda, você podia fazer ou cursar as disciplinas ou fazer umas provas anuais que algumas universidades ofereciam.
Então, eu fui fazendo paralelamente, cursando na Universidade Autônoma, algumas disciplinas, e as outras fazendo esses exames pontuais em algumas universidades, para aí poder ter reconhecido meu, digamos assim, meu título, para poder exercer como advogado. Uma coisa é reconhecer, sim, você fez uma graduação no Brasil, que equivale o que você fez no Brasil